Você já percebeu como, muitas vezes, o sofrimento não nasce do que realmente vivemos, mas daquilo que tememos viver? É quase irônico. A vida ainda nem aconteceu, mas a nossa mente já está sofrendo como se o pior estivesse confirmado. Parece que carregamos dentro de nós um profeta do caos, sempre pronto para prever tragédias, rejeições, fracassos, humilhações, mesmo quando nada concreto indica que isso vai acontecer. Mas por que somos assim? Porque a mente insiste em criar tempestades que não existem. E, principalmente, como podemos recuperar o controle desse mundo interno que parece se rebelar contra nós nos momentos em que mais precisamos de clareza? Pense em uma situação simples. Você está prestes a enviar uma mensagem importante, tomar uma decisão, conversar com alguém ou enfrentar um desafio no trabalho. Antes mesmo de agir, algo aperta no peito. Uma inquietação sobe pela garganta. Seus pensamentos começam a se multiplicar em 1000 cenários possíveis, e todos eles parecem apontar para o pior resultado. É como se você estivesse vivendo a dor de algo que sequer aconteceu. O sofrimento por antecipação funciona assim. Ele sequestra o presente e te faz viver em um futuro imaginário. Um futuro que, muitas vezes, não passa de fantasia, mas que ainda assim machuca, paralisa e sabota decisões. E aqui surge um insight poderoso. A antecipação negativa não é sobre o futuro, é sobre o passado. São memórias antigas, medos não resolvidos, experiências que deixaram marcas e que agora tentam comandar suas escolhas. A mente acredita que, se ela te mostrar todos os possíveis perigos, você estará protegido. Mas na prática, o que acontece é exatamente o contrário. Você entra num estado de alerta constante, gastando energia emocional com batalhas que só existem no pensamento. E agora eu te pergunto: quantas oportunidades você já deixou escapar porque a dor que você imaginou parecia maior do que seu desejo de tentar? Essa pergunta é necessária, porque ela nos confronta com a verdade. Sofrer por antecipação é como viver em um filme de terror onde você é ao mesmo tempo o roteirista, o diretor e o protagonista. Mas nada ali é real. O medo é forte, mas o inimigo é ilusório. O cérebro, quando está sob ansiedade, não diferencia a imaginação de realidade. Ele reage às imagens mentais como se fossem fatos. Por isso, quando você imagina fracassar, sua frequência cardíaca aumenta. Quando imagina ser rejeitado, seu corpo se contrai. Quando imagina perder, já sente o luto antes da perda. Mas existe algo ainda mais profundo que quase ninguém percebe. O sofrimento por antecipação não é um inimigo. É um mecanismo de proteção mal calibrado. Ele tenta te poupar de dores futuras, mas acaba te submetendo a dores presentes. Ele tenta antecipar riscos, mas te rouba possibilidades. Ele tenta te manter seguro, mas ao mesmo tempo te impede de viver. E a grande chave começa aqui. Você não precisa eliminar esses pensamentos. Você não precisa lutar contra eles. Você não precisa pensar positivo à força, porque isso só aumenta a pressão interna. O verdadeiro poder nasce quando você aprende a observar suas antecipações sem obedecê-las. Quando entende que o medo fala alto, mas não fala a verdade. Quando percebe que seus pensamentos podem ser intensos, mas não são ordens. E esse é o ponto central deste vídeo. Você não precisa mudar o mundo ao seu redor para parar de sofrer por antecipação. Você precisa mudar a forma como se relaciona com o mundo dentro de você. No próximo trecho, você vai descobrir como iniciar esse processo, identificar os gatilhos internos e começar a transformar a ansiedade antecipatória em clareza emocional e presença consciente. É aqui que a mudança real começa. Você já percebeu que, quando está sofrendo por antecipação, parece que existe uma parte de você que perde totalmente o controle? É como se você estivesse sentado no banco do passageiro da sua própria mente, e alguém, que você nem conhece direito, estivesse dirigindo em alta velocidade, te levando para um destino que você não quer. Mas existe uma verdade que poucas pessoas compreendem: ninguém perde o controle da própria mente, apenas entrega sem perceber. E o sofrimento por antecipação é justamente o resultado dessa entrega inconsciente. Agora, imagine por um momento que sua mente é uma sala com duas vozes principais. De um lado, a voz do medo, rápida, barulhenta, dramática, sempre criando cenários catastróficos. Do outro, a voz da consciência, calma, clara, presente, mas quase sempre abafada pela urgência do medo. E aqui surge o ponto central. A voz que você alimenta é a voz que governa sua vida. Quando você não presta atenção, o medo assume o volante. Quando você não questiona seus pensamentos, a ansiedade cria narrativas que parecem verdades. Quando você não reconhece seus padrões, repete ciclos que te mantêm preso.
Mas quando você desperta a consciência, quando decide observar seus pensamentos em vez de apenas segui-los, algo extraordinário começa a acontecer. Existe uma chave simples, mas transformadora. Você não é a voz da antecipação, você é aquele que escuta. Quando entende isso, já começa a recuperar o controle. E para isso, existe um processo extremamente poderoso: a observação consciente. Funciona assim. Quando um pensamento de medo surge, e se der errado? E se me rejeitarem? E se eu falhar? Você não entra automaticamente na história. Você pausa, respira, observa, e então faz uma pergunta poderosa. Isso é um fato? Ou é apenas um pensamento? Essa pergunta, simples, desmonta 90% das antecipações. Porque a maioria delas não passa de projeções sem fundamento, criadas a partir de medos antigos que já não representam quem você é hoje. E aqui vai um gatilho mental de curiosidade que transforma esse processo. Quando você observa um pensamento sem julgá-lo, ele perde força. Quando você reage a ele, ele ganha poder. É como se a antecipação fosse um fogo. Se você soprar, ele cresce. Se apenas observar, ele se apaga sozinho. Toda antecipação nasce de uma única fonte: a necessidade de controle. A mente quer prever tudo para não ser surpreendida. Quer garantir a segurança. Quer evitar riscos. Quer evitar dor. Mas aqui está a ironia. Tentar controlar o futuro é precisamente o que te tira o controle do presente. Quando você tenta prever todas as possibilidades, sua mente entra em colapso. Quando tenta antecipar todos os riscos, perde energia emocional. Quando tenta se proteger demais, acaba se machucando, porque vive em alerta constante. Mas existe um caminho diferente: o caminho da autorregulação emocional. Imagine agora que você está diante de uma situação que te causa ansiedade antecipatória. Algo importante. Algo que mexe com você. Em vez de criar um filme de terror mental, você respira profundamente e se âncora no presente. No agora. No que é real. Você olha ao redor e percebe: não existe perigo imediato. Não existe ameaça real. O que existe é apenas um pensamento, nada além disso. E aqui surge um dos maiores clímax emocionais desta jornada. Você descobre que o medo não está fora, ele está dentro. E se está dentro, você pode transformá-lo. Quando você aprende a se ancorar no presente, algo incrível acontece. A mente se acalma, o corpo relaxa, o coração desacelera. E você começa a perceber que a maior parte do seu sofrimento nunca veio da vida real, sempre veio da vida imaginada. A partir de agora, toda vez que um pensamento de antecipação surgir, você pode fazer 3 perguntas que mudam tudo. Isso é um fato ou é só um pensamento? Eu posso lidar com isso se acontecer? O que eu realmente sei sobre essa situação agora? Essas 3 perguntas tiram você da fantasia e o devolvem para o momento presente, o único lugar onde sua vida acontece de verdade. E no próximo trecho, vamos ainda mais fundo. Você vai aprender a transformar esse novo estado de presença em força emocional, ressignificando o medo e assumindo, de forma definitiva, o controle do seu mundo interno. Se existe um momento decisivo nessa jornada, é este: o instante em que você percebe que não precisa mais viver como refém da ansiedade antecipatória. O instante em que entende que, embora você não controle tudo ao seu redor, existe um território onde você é soberano, seu mundo interno. E talvez essa seja a maior descoberta que alguém pode fazer na vida. Não é o mundo que determina a sua paz, é a forma como você responde ao mundo. A verdadeira maturidade emocional nasce quando você entende que não pode impedir a chegada das ondas, mas pode aprender a surfar. E isso muda absolutamente tudo. Porque, a partir desse ponto, você deixa de ser arrastado pelos pensamentos e começa a caminhar com firmeza, mesmo com o vento forte soprando contra você. Agora que você já entendeu a origem da antecipação e aprendeu a observar seus pensamentos sem ser dominado por eles, existe um passo final. E ele é poderoso: ressignificar o medo. O medo não precisa ser seu inimigo. Ele pode ser seu sinal, seu alerta, seu mestre. Quando você muda a forma de enxergá-lo, ele perde o poder que tinha sobre você. Pense assim: toda vez que a antecipação surgir, ela não está dizendo vai dar errado. Ela está dizendo: tem algo importante aqui. Tem algo novo chegando. Tem algo que exige presença, não fuga. E quando você acolhe o medo em vez de guerrear contra ele, algo profundo acontece. O medo se transforma em energia de movimento, não em prisão. Você deixa de paralisar e começa a agir com consciência. Deixa de imaginar tragédias e começa a perceber oportunidades.
Deixa de fugir e começa a caminhar na direção da vida que você realmente quer viver. Existem muitos momentos em que você vai sentir a mente tentar te puxar de volta para o velho padrão da antecipação. E está tudo bem. Não significa fracasso. Significa que você está reprogramando hábitos que foram cultivados durante anos. Mas agora você carrega uma nova ferramenta: a capacidade de enxergar o que é real e o que é apenas imaginação. Quando aquele pensamento vier, e se der errado, você coloca a lente da realidade e pergunta: o que está acontecendo aqui, agora? E, muitas vezes, vai perceber que absolutamente nada está ameaçando você. Nada está te machucando. Nada está te derrubando. Era só um pensamento passando, e agora você sabe deixar passar. E aqui chegamos ao clímax dessa jornada. A ansiedade antecipatória não desaparece quando tudo na sua vida está sob controle. Ela desaparece quando você está no controle de si mesmo. O mundo pode estar caótico, mas você permanece presente. As pessoas podem te surpreender, mas você mantém equilíbrio. Os desafios podem surgir, mas você responde com clareza, não com desespero. E é aqui que você percebe uma verdade libertadora. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de consciência. Essa consciência permite que você viva o presente com profundidade, sem carregar pesos imaginários. Permite que você viva com coragem, não com medo. Permite que você avance, mesmo sem saber o que vai acontecer, porque agora você confia não no futuro, mas em si mesmo. Você não precisa mais viver como escravo de pensamentos que nem são seus. Você não precisa mais sofrer por coisas que talvez nunca aconteçam. Você não precisa mais tentar controlar o que não pode controlar. A vida fica mais leve quando você deixa o futuro ser futuro, e permite que o presente seja o único lugar onde você realmente vive. E se existe algo que desejo que você leve deste vídeo, é isto: você tem o poder de assumir o controle do seu mundo interno. E quando você muda dentro, tudo ao redor muda também. Se este conteúdo trouxe clareza, paz ou força para você, então não deixe isso acabar aqui. Você merece continuar crescendo, evoluindo e despertando essa consciência que transforma vidas. Por isso, eu te convido: inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte desse movimento de pessoas que estão escolhendo viver com mais presença, mais coragem e menos sofrimento por antecipação. Você não está sozinho nessa jornada. E todos os dias, vamos caminhar juntos rumo a uma vida emocionalmente mais livre.